Olá, vamos tentar conversar um pouco, mostrar mais uma vez, dando sequência à programação do Frei Anselmo. Meu nome é Casimiro e vou falar sobre a lição número 60, Prática do Bem. Que Cristo, nosso Mestre, esteja conosco, nos acompanhe sempre e permita que consigamos transmitir alguma coisa de útil para o nosso aprendizado e constante crescimento na senda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como espíritas, como kardecista, devemos sempre seguir todos os ensinamentos de nossos mestres. No caso, vou falar sobre a lição número 60, a prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens loucos. Isso está lá na Epístola a Pedro, no capítulo 2, no versículo 15. Veja, praticar o bem é, antes de mais nada, uma obrigação. Uma obrigação de todo ser humano, mas principalmente uma obrigação do cristão. Principalmente uma obrigação de quem acredita, certo? Na vida contínua, na nossa passagem para a espiritualidade e no nosso retorno para purgar os nossos passados. Quanto mais eu praticar o bem, presumo que mais crédito teremos e mais oportunidades de uma vida nova na Terra, melhor. Não podemos esquecer que o motivo de estarmos aqui é para o nosso crescimento, é para nosso aprendizado, é para purgar nosso passado, aquilo que deixamos de fazer. O bem, o amor, a caridade formam uma condição para que nós tenhamos créditos. E mais assim a pergunta simples: o que é praticar o bem? Milhares de fórmulas, não existe uma só. Eu posso praticar o bem simplesmente me calando. Posso praticar o bem ajudando fisicamente. Posso praticar o bem ensinando alguém a fazer alguma coisa. Posso praticar o bem auxiliando financeiramente. Posso praticar o bem na minha casa, tendo respeito pela minha família, meus pais, meus irmãos, esposa, filhos e todo o resto. Apenas eu preciso ter a predisposição para isso. Como humanos que somos, nossa tendência é pecaminosa. É mais fácil. Nossa tendência é deixar para lá. É não seguir à risca aquilo que Cristo, em diversos momentos de sua passagem, nos ensinou. É olhar o próximo, é acreditar na possibilidade de ajudar, é estender a mão. Nós temos sempre que renunciar ao primeiro impulso. O impulso impensado, aparentemente, poderia trazer um consolo, trazer uma forma de acharmos que estamos ajudando. Mas nem sempre isto é verdade. Algumas vezes, certo? Somos convocados para situações, ou nem sempre convocados, colocados em situações completamente adversas. E nesse momento, agimos por instinto. E nem sempre, ao agirmos por instinto,
estamos no caminho do bem. Muitas vezes estamos apenas na defesa. Deus, a vontade dele é que se pratique o bem. Nós temos que pôr um silêncio absoluto à nossa grande ignorância. Uma contenda entre vizinhos, entre família, essa briga pode perdurar por anos. E normalmente essas brigas acabam sendo brigas materiais, que não vai levar a nada. Vemos muitas vezes a ganância proliferar, a necessidade de ganhar, né? Querer mais. Eu quero ganhar, eu quero mais, eu tenho direito, eu mereço. Esquecemos que o bem não passa por esse caminho. A imprudência em gastar recursos financeiros, materiais, não nos leva a um bom resultado. Não nos leva ao caminho do bem. Temos que ser comedidos nas nossas ações. Nós temos que ser útil aos nossos irmãos. Nós não podemos permanecer eternamente em litígio, e muitas vezes litígio com nós mesmos. Por quê? Porque esquecemos a caridade, esquecemos a nossa condição de aprendiz no mundo, esquecemos o motivo principal de nós estarmos aqui na Terra. Aprender. Esse é o objetivo, a razão de nossa existência atual. Pedro falava lá, o apóstolo, né? Recomenda que seja lembrado que era a vontade de Deus que se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Basta uma expressão numa briga, basta uma expressão, basta um gesto para acabar com tudo. Concorde, deixe o carro andar. Ao querer brecar o caminho da carruagem, criamos montanhas de problemas para nós mesmos, sempre assim. Para nós que seguimos o kardecismo, que acreditamos nas profecias de Cristo, nos seus ensinamentos, naquilo que aprendemos diariamente nas nossas reuniões, nas nossas conversas, com os irmãos do Frei Anselmo, precisamos estabelecer o seguinte: eu tenho que ter sempre uma energia positiva. Eu tenho que sempre acreditar que estou no caminho para aprender, para ajudar e, quiçá, receber ensinamentos proveitosos. No serviço divino, é aconselhável não disputar, não é brigar. É aconselhável a não ser quando traga esclarecimento e a caridade prevaleça. A bússola é o nosso caminho, é que nos indica. Agora, para onde está mostrando essa bússola? Aonde ela está nos levando? O que estamos fazendo de certo? Como eu estou praticando aquilo que é necessário para a minha redenção? Como eu posso ajudar os meus irmãos? Eu preciso ser útil na sociedade em que vivo. Eu preciso ser útil para mim mesmo. Eu preciso sempre buscar a luz, porque a escuridão nos acompanha.
Eu preciso estar sempre alheio, sendo adverso dessa loucura total que vivemos hoje em pleno mundo material. Eu não preciso de só pensar em trabalho, em lazer. Eu devo, isto sim, eu devo criar condições para que o próximo tenha vontade de ficar perto, de ouvir o meu conselho. Não que eu seja melhor do que os outros, mas a vida veio me encaminhando dia a dia, tempo a tempo, momento a momento, para chegar numa condição onde eu consigo fugir do mal. Não quer dizer que sou santo, não quer dizer que sou perfeito, não quer dizer que tudo que eu faço é maravilhoso. Não, eu sou humano. Tenho apenas, esta é a diferença, consciência de boa parte dos meus defeitos. Quando sou convocado a discutir alguma coisa, lembre-se sempre o seguinte: Jesus, nosso grande mestre, se imolou. Ele se propôs a própria morte para salvar-nos de certas condições. Então, meus irmãos, precisamos sempre estar absolutamente atento, sempre buzinando, falando, orientando na vida que tem o dia a dia, na nossa vida comercial, na nossa vida familiar, nossos relacionamentos em geral. O mal está sempre na frente. Sempre. Mas, se ao longo de minha vida eu fui aprendendo a fugir de litígios, fugir não quer dizer entregar de graça, não quer dizer perdoar sempre, não quer dizer litígios que acontecem no dia a dia. Uma simples fechada num trânsito pode gerar um conflito e até morte. Agora, antes de eu achar que o outro fez algo de mal para mim, preciso lembrar que eu posso ter errado 1/1000 de segundo antes dele, e sim ser o causador de um litígio. Quando Pedro nos lembra que o bem é a vontade de Deus, isso interfere no nosso livre-arbítrio. Agora, o nosso livre-arbítrio são os meus desejos, são minhas vontades. Mas se eu estiver direcionado sempre para um caminho reto, para um caminho próspero, fugindo da ignorância, imaginando poder ajudar o meu irmão, a minha irmã, eu começo a criar uma cápsula de proteção para a prática do bem. A concórdia se estabelece num dia. A discórdia surge, cria a raiva, o sentimento, a mágoa e a doença. E aí, o caminho é longo. O caminho é longo. Precisamos aprender a viver em paz. Viver em paz, cada um de nós tem o seu desejo, o seu caminho, a sua forma. Mas o segredo é: eu ao deitar, você ao deitar, converse com o seu travesseiro, sinceramente,
Lembre-se do que foi feito de bem, de bom, de mal, as maldades praticadas. Lembre-se do momento em que deixou de ser educado, quando foi deselegante, quando não beneficiou podendo fazê-lo. E não espere a reciprocidade, a troca. Cada ser humano está num caminho de evolução. Nem todos seguem retos. Nem nós, que estudamos, que praticamos, que queremos, mantemos retidão 100%. Praticamos pequenos deslizes em alguns momentos. Queiramos ou não, como humanos, somos falhos. Como humanos, temos uma capacidade enorme de pensar, de criar situações. E algumas escapam da boa fé. A leitura, no completo, diz o seguinte: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado sempre que é da vontade de Deus que se faça o bem, impondo o silêncio, a ignorância e a loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo a nós mesmos. Isto é conveniente. O bem mais humilde e semelhante sagrada, o bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus esmolou-se. Por se haver transformado ele próprio numa divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Um dia, vamos estar razoavelmente próximo deste ensinamento. Meu desejo aqui era transmitir o que penso sobre a prática do bem. Divergências teremos, mas o que manda é o que sentimos e, principalmente, o cuidado que precisamos ter a proferir palavras. Uma palavra lançada pode ferir uma pessoa para uma eternidade. E se recompor nessas situações é muito difícil. Nós temos que ir alimentando dia a dia a nossa prática de entendimento. Pense antes de falar. Veja se o que vai dizer cabe, se é conveniente, se é próprio para aquela situação, para aquela pessoa e até mesmo para você. Por quê? Se você fizer esse pequeno julgamento sempre, isso se torna um hábito, se torna uma constância e, com certeza, ao longo do período do tempo da sua vida, você vai se modificando, vai se sobrepondo aos seus problemas
e vai conseguindo crescer perante a divindade, não perante os homens. Somos falhos, somos aprendizes, mas precisamos ter boa vontade, precisamos ter conhecimento, precisamos estudar a filosofia, os ensinamentos espíritas, precisamos conhecer o Evangelho e precisamos nos espelhar em homens do bem. Este é o caminho para a nossa redenção. E assim o fazendo, teremos oportunidade de ser útil ao próximo, principalmente aos que estão mais chegados a nós. Seja sempre um bom exemplo. Isto é praticar o bem. Ajude, não espere recompensa nem reconhecimento. Sempre pensando que nosso Mestre, Jesus, traz todos os ensinamentos necessários para uma vida próspera. Lembrando que no Frei Anselmo convivemos com um grupo de players de vasto conhecimento para nos ensinar, para nos mostrar o que é certo, para mostrar o caminho que devemos compartilhar. Obrigado a todos por permitir ocupar esse espaço. Graças ao bom Deus, com muita fé em Jesus Cristo, no Frei Anselmo e toda a sua companhia. Obrigado.